Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. Jovem Pan, Eleições 2024. A Jovem Pan, São José dos Campos e o portal de notícias SP Rio Mais realizam nesse segundo turno das eleições entrevistas com os candidatos às prefeituras de Taubaté e também São José dos Campos no segundo turno. Hoje recebemos o candidato à prefeitura de Taubaté pelo Republicanos Ortiz Júnior. O candidato pelo Novo, Sérgio Victor, também foi convidado, mas por conflito de agenda não pôde comparecer. As entrevistas terão duração de 30 minutos e o tempo começa a ser cronometrado a partir de agora. Ortiz Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao microfone Jornal da Manhã. Bom dia, Clemente, bom dia, Gabriel, bom dia, Giovana, bom dia, Eloy, bom dia, Sena. Prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre os nossos planos de governo para os principais problemas da cidade. Um prazer estar aqui. Ortiz, o primeiro turno passou, agora é uma nova eleição, é isso, né? Como é que está a situação em Taubaté neste momento para você? É uma nova eleição, uma eleição diferente, evidentemente, porque no primeiro turno nós fomos 6 candidatos, então havia, evidentemente, um debate concentrado comigo, né, entre os 5 candidatos. Houve uma concentração muito grande nos debates e na campanha de televisão e de rádio. E agora é um embate mais direto, né? Um confronto mais direto entre a nossa candidatura e uma outra candidatura. Então, é um debate mais direto em que a gente procura, evidentemente, mostrar um pouco o que nós fizemos, né, quando fomos prefeito e um pouco as deficiências do que a gente entende que fazem o nosso adversário nesse segundo turno, que nesse momento expõe o debate, né, e que a gente não pôde fazer exatamente no primeiro turno. A gente ficou muito concentrado em se defender um pouco das porradas de todos os lados que vinha, né? E agora não, agora é um momento em que a gente consegue confrontar um pouco melhor. E como é que você avalia essa subida repentina do Sérgio Victor? Apoio um pouco da Lorene, né? Esse apoio da Lorene, esse apoio de um voto mais de esquerda, de um voto mais que estava lá, os 14% que estavam lá com ela, numa pegada mais dentro aí do espectro do presidente Lula, uma pegada mais de esquerda que aderiu com ele porque ela declarou o voto, né? Então é um pouco isso, essa subida se deve a isso, evidentemente. Você passou um momento triste nessa sua campanha de primeiro turno com o falecimento do seu pai, José Bernardo Ortiz, prefeito também em Taubaté, por 2 mandatos, é isso, né? E infelizmente veio a óbito nesse período de campanha. Isso para você, logicamente, tira o chão, né? Lógico, evidente. Foram 3 mandatos, o pai... 3 mandatos. Teve 3 mandatos. O pai não estava doente, ele não tinha adoecido antes, foi uma queda simples no banheiro, acordou de madrugada, se levantou, tropeçou no tapete e machucou o braço. Aí veio para o hospital e aí teve uma pneumonia no hospital, evidentemente ficou um pouco deitado e isso provocou um acúmulo de água no pulmão. Ele faz muita falta, sob todos os aspectos, faz muita dúvida, falta, né? Em casa, eu moro ali na chácara com ele, sempre morei ali. E ainda não deu tempo de viver o luto, mas depois da campanha certamente vou me organizar para viver esse luto. Receba os nossos sentimentos. Obrigado. Giovana. Ortiz, bom dia. Queria te falar, você foi o candidato mais votado no primeiro turno, 57.565 votos, 36,20% do total. Primeiro, você esperava esse resultado? Era algo que você já esperava? E você acha que isso, apesar dessa mudança agora, te traz uma certa segurança? Eu esperava alguma coisa entre 35% e 40%, era aquilo que as pesquisas vinham apontando mesmo. A pesquisa da semana da eleição apontou 41%. Então, era alguma coisa em torno disso mesmo. Os nossos trackings também apontavam entre 35% e 40%. Em algum momento no início da campanha a gente chegou até 45%, mas evidentemente o debate eleitoral não estava colocado ainda. Foi uma eleição de primeiro turno bem agressiva, mas bem agressiva mesmo. Nós fomos 6 candidatos, como a gente liderava desde o início do processo. Os candidatos passaram a fazer críticas muito agressivas no primeiro turno. E eu entendo que esses 36% nos deram uma liderança boa, uma vitória boa no primeiro turno da eleição. Agora,
O segundo turno é uma eleição diferente, né? Não é exatamente imaginar, olha, você fez 36, o outro fez 22, automaticamente você vai ter uma liderança, uma vantagem folgada, porque é um problema de conformação de forças, né? Obviamente, de um processo também que já vinha se colocando no final da eleição no primeiro turno. Por isso que é uma eleição diferente. É uma eleição ainda longa, a gente acha que é daqui a pouco, mas tem muita coisa para acontecer, porque o eleitor do segundo turno, ele só recebeu informações... aliás, hoje é sexta, a gente completa uma semana de campanha eleitoral hoje. Então tem ainda mais aí quase 10 dias de campanha e o eleitor forma a opinião dele, isso em todo lugar é assim, forma a eleição dele nos 5 dias finais na eleição. Então ainda tem muita campanha pela frente. Também aqui conosco a presença do Gabriel Duarte, que é da nossa parceira aqui, SP Rio Mais, o jornalista Gabriel Duarte, para a sua pergunta ao candidato ao segundo turno, Ortiz Júnior. Bom dia, Ortiz, prazer falar contigo. Bom, a Giovana tocou no assunto da votação. A candidata Márcia do PL, terceira mais votada na cidade, se posicionou contra o Sérgio Vitor agora nesse segundo turno, sim, mas não citou o nome do senhor para apoio. O senhor conta com esse eleitorado ainda mais conservador, bolsonarista? Ela se colocou por alguns motivos, né? Então, eu vi o vídeo que ela fez, recomendando que o eleitor dela, os 22% que votaram nela, não votasse no Sérgio, por algumas questões. Primeiro, ela aponta a incoerência do Sérgio em ter, obviamente, o apoio do PDT, que é o partido que ajuizou a ação e tornou o presidente Bolsonaro inelegível. A segunda questão que ela coloca é a questão do apoio da Lorene, que era um apoio incompatível com o eleitor que o Sérgio vinha tentando, com o eleitor com quem ele vinha conversando no primeiro turno, que é o eleitor que ele vinha trazendo dentro de uma ideia de que ele se apresenta como candidato de direita. Então esse apoio da Lorene, que é num espectro muito à esquerda, realmente de base de presidente Lula, ela aponta a incoerência. E depois, obviamente, algumas outras questões que são votos do Sérgio quando deputado estadual e depois, obviamente, votos do Novo, do Congresso Nacional. Então, você tem, por exemplo, um voto contra a falta abonada. A falta abonada é um direito do servidor público. O servidor público, ele trabalha um número de dias maior. Então, ele tem o direito da falta abonada para compensar esses dias de trabalho que ele faz. Depois, o voto contra a minha entrada do estudante. Depois, o voto contra o piso nacional da enfermagem. O voto contra o aumento do funcionalismo. Então, esses argumentos todos ela coloca para recomendar que o eleitor não vote no Sérgio. Agora, evidentemente que eu gostaria muito de ter esses eleitores que votaram na Márcia no primeiro turno, agora votando na gente nesse segundo turno. Como eu disse, a campanha ainda é longa, tem muita coisa para acontecer e a gente vem comunicando com esse eleitor, a gente vem conversando com esse eleitor que deve definir aí nos próximos dias essa intenção de voto. Ortiz, como é que você avalia o PL abraçando praticamente as principais cidades da região? Taubaté, não. Você pega Jacareí, por exemplo, deu PL. Santa Branca, PL. Guararema, PL. São José dos Campos, o Cury está aí no segundo turno também. Caçapava, não sei se deu PL ou não, mas não sei, não tenho essa certeza. E Podemos, Caçapava Podemos. Podemos. Tá. E agora Taubaté, que não está com o PL. Essa, entre aspas, invasão do PL, isso é ruim para a região, não é? Qual a sua opinião sobre isso? Não é exatamente... Não seria um monopólio político, Ortiz? Olha, Clemente, se você pensar um pouco na eleição passada, nós tivemos 19 prefeitos eleitos pelo PSDB e mais 3 ou 4 vices. O que aconteceu foi uma nova conformação de forças, né? Quer dizer, aqueles líderes políticos das cidades que disputaram a eleição pelo PSDB nas eleições passadas... Obrigado, Sena, pela água. Estava precisando mesmo. Essas forças políticas todas acabaram se identificando mais com os partidos, porque, na verdade, o que existia, a rigor, era assim. Era um pensamento conservador no Vale do Paraíba, que era um pensamento contrário à esquerda e contrário ao PT, né? O PSDB representava isso.
naquele momento. Então nós tínhamos muitas candidaturas do PSTB. As 19 prefeituras eleitas nas 39 cidades representava muito isso. Agora o que houve é que esse grupo político que representava o partido nas cidades passou a disputar a eleição no PL. Então, na verdade, migrou, né? Migrou só de legenda, mas o pensamento é o mesmo, né? Aquele pensamento que é o pensamento anti-esquerda, anti-PT, é o mesmo pensamento do Vale e agora disputando por uma outra legenda, agora pelo PL. Se você pensar, olha, as 4 cidades ali próximas de Taubaté, ali na Serra do Mar. Então você tem Lagoinha, São Luís, Redenção e Natividade, as 4 são governadas pelo PL. Mas as 4 eram governadas até outro dia pelo PSTB. Você tinha ali na Serra da Mantiqueira, você tinha os 4 municípios governados. Então, e hoje são governados 3 deles pelo PL. Então, houve uma conformação, houve uma acomodação numa outra legenda. Mas há um pensamento predominante que não mudou. Você foi também do PSDB há muito tempo, né? Eu fui 30 anos. 30 anos, né? Republicanos é meu segundo partido. Eu acho que o PSDB se descaracterizou, né? Deixou de existir, né? Não existe mais, acabou. Não Essa existe, é a realidade. acabou. Agora com a fusão a pá de cal outro... agora com essa candidatura do Datena na capital, essa foi a pá de cal, né? Essa realmente encerrou. Agora o partido tem que acabar e tem que fazer uma fusão com uma outra legenda maior para sobreviver. O seu candidato hoje, você é pelos Republicanos, que é do partido do governador Tarcísio de Freitas ainda, né? Isso. Existe a possibilidade dele migrar também para outro partido. Você está com o apoio dele? Você tem estado com ele? Como é que está a situação? Tenho estado com ele, Clemente, tenho falado com ele. Semana passada eu o visitei, nós falamos muito dos problemas principais da cidade, nós temos ali 3 problemas importantes na cidade que precisam ser enfrentados com o apoio do governo do Estado. Sem o apoio do governo do Estado não dá para enfrentar. O primeiro problema de Taubaté é a saúde pública. Nós temos um grave problema que é a falta de leitos hospitalares. Nós precisamos de um hospital novo de 220 leitos, municipal. Nós precisamos fazer os mutirões de consulta, cirurgias, exames. A gente precisa disponibilizar um hospital mais moderno, um hospital novo para a população. Depois nós temos um outro problema que é a segurança pública. Nos últimos 4 dias, 4 assassinatos em Taubaté, inclusive de um jovem de 14 anos, um outro de 19. Quer dizer, há uma violência, novamente um estabelecimento de um início de uma pandemia, de uma epidemia de violência na cidade que nós vivemos lá em 2011, 2012. Eu fui prefeito, a gente conseguiu reduzir os índices de crime na cidade, fazendo as parcerias com a Polícia Militar, homicídios 50%, furtos 40%, roubos 62%. Então, a gente conseguiu, por meio de um conjunto de políticas públicas importantes, reduzir a violência. A parceria com o governo do Estado é importante para isso. Então, Muralha Paulista, atividade delegada, transformar nossa guarda municipal numa polícia municipal, fortalecer as ações dentro da escola de tempo integral. Então nós temos 20 mil alunos, ampliar para 30 mil alunos, programas esportivos nas comunidades, zeladoria urbana, lâmpadas de LED. Tudo isso que a gente fez é o que nos permitiu. A gente tem que voltar a fazer. Essa é a receita do bolo para diminuir a violência na cidade. E o governador Tarcísio se colocou à disposição nessa questão da segurança. E a terceira parceria com o governo do Estado, que é muito importante, que é uma vocação importante de Taubaté, que é a economia criativa. Taubaté precisa ter uma fábrica de cultura e economia criativa. Todas as fábricas de cultura estão ali na região metropolitana de São Paulo. A gente precisa trazer a primeira do interior. O governador topou. Porque a gente tem uma vocação importante em Taubaté, uma vocação secular já. E a gente precisa formar esse jovem para esse mercado de trabalho. A indústria hoje gera poucos empregos. Está tudo automatizado, robotizado. E a gente precisa formar esse jovem na área de inteligência artificial, web design, aplicativos, moda, fotografia, para que ele possa se inserir no mercado de trabalho e formação rápida, de qualidade, para que ele possa buscar no mercado de trabalho um espaço para ele. Porque apostar hoje que... Olha, a Embraer está fabricando carro voador lá em Taubaté. Isso. 100 funcionários novos. A Volks está fabricando 100, 110 carros por dia. 5, 6 mil funcionários na fábrica. Quando eu fui prefeito em 2013, eram 10 mil funcionários. Faz mais carros com menos gente trabalhando. Está tudo robotizado. Então, aonde está o emprego do futuro? Na área de tecnologia. Só que a gente precisa formar bem para ocupar esse espaço, para dar condição a esse jovem de empreender. Então, por isso é muito importante ter o governo do Estado parceiro. Eu estou
no partido do governador, e minha vice, a Nina, no partido do vice-governador, que é o Felício. Então, com isso, a gente procura estreitar mais essa relação com o governo do estado para que ele possa nos ajudar melhor. Giovana. Otis, você já teve experiência como prefeito de Taubaté, né? E a gente sabe que numa nova candidatura, quem está concorrendo juntamente com você, claro, vai fazer críticas ao seu mandato anterior. Eu queria saber, com relação a essas áreas que receberam críticas, né, que você recebeu, o que você pretende melhorar hoje? Você fala, eu já fui prefeito, fiz isso. O que eu posso melhorar para Taubaté? Então, olha, o Sérgio critica, por exemplo, o fato de que agora a prefeitura precisa de 600 vagas de berçário. Aí ele diz, mas você quando foi prefeito tinha lá um déficit de vagas de berçário. É verdade, mas quando eu fui prefeito eu criei 3.600 vagas de berçário, de educação infantil. Eu construí 11 escolas, ampliei 25. E nessas ampliações, 3 eu dupliquei de tamanho. Marlene Miranda, Jardim Morumbi e Fabrilar. Eu fiz as 3.600 vagas. A questão toda é que nos pontos importantes em que ele toca, ele como deputado foi muito pior. Porque veja o seguinte, são 700 vagas de creche que precisam ser criadas. O governo do estado tem um programa específico de creches. O governo do estado constrói creches para os municípios. Todos os deputados, sem exceção, todos os deputados levaram creche para os seus municípios. Todos. Você pensar nos deputados de Guararema, nos deputados aqui de São José dos Campos, os deputados lá do Vale, todos levaram creches para as suas cidades. O único que não levou creche para a sua cidade foi o Sérgio. O Sérgio foi deputado estadual, podia ter levado 2 creches e 2. Giovana, bastavam 2 creches para zerar esse déficit. Cada creche, 350 vagas. Era só ele ter. Porque aí, outro dia ele disse para mim, não, mas eu não era da base do governo. Claro que era da base do governo, sempre foi da base do governo. Tanto foi que quando o governador mandou um projeto de lei para a Assembleia para acabar com a falta abonada, para acabar com a incorporação da insalubridade ao servidor público, ele votou a favor. Então ele estava lá votando na base do governador. Era só ter pedido as 2 creches, as creches seriam construídas e zeraria o déficit. Então, assim, esse é o diálogo. O que você fez quando você foi deputado para ajudar a cidade e o que eu fiz quando fui prefeito para ajudar a cidade. Então, eu criei 3.600 vagas, construí 11, ampliei 25. E as 2 creches que nesse momento foram construídas pelo governo do estado, as 2 fui eu que levei, que é o Bardã e a Vila Rica, na Estiva. A Bardã já foi entregue e a Vila Rica vai ser entregue provavelmente no início do ano que vem. Aí depois, a outra crítica importante que ele faz, por exemplo, é no hospital. Você municipalizou o hospital municipal. Claro, eu construí 4 UPAs, precisava de retaguarda. Toda cidade média no estado de São Paulo tem o seu hospital próprio. Toda cidade, sem exceção. São José tem, Jacareí tem, Lorena tem, Guaratinguetá tem, para falar as cidades da região. Mas as cidades do interior do estado, Piracicaba, Jundiaí, Sorocaba, todas têm hospital municipal. Não tem sentido Taubaté não ter. Aí ele fala, você errou quando municipalizou. Então, você fez o quê para gerar vagas na cidade para os nossos pacientes internados na UPA? Quer dizer, nada. Não fez nada. O AME atrasou. Tá bom, amigo, mas fui eu que construí o AME e o Luci Motor. A obra atrasou, os 2 equipamentos estão funcionando, aconteceu pandemia, foram 2 anos. Mas o que você fez para ajudar o Ambulatório Médico de Especialidades e o Centro de Referência Luci Motor de Taubaté com uma emenda sequer que fosse? Violência na cidade. Tá bom, mas o que você fez para ajudar a Guarda Municipal? Não houve sequer uma emenda para comprar uma bala de revólver, para encher um tanque de gasolina. Então, assim, o confronto de ideia é o que você fez quando foi deputado. Olha só, Giovana, uma questão interessante para Taubaté. Falei aqui de economia criativa. A gente tem uma vocação para o turismo cultural que é muito grande. Então, o município fez um esforço enorme. Elaborou o projeto de lei para transformar Taubaté no município de interesse turístico, MIT. Mandamos para a Assembleia. O Sérgio não era deputado ainda. Mandamos então para o Dimir Chedi, que era o deputado ali de Bragança. Aí o Sérgio se elegeu, foi para a Assembleia, passou a relatar o processo de Taubaté. Fez a relatoria para transformar Taubaté em MIT e o processo ficou largado lá 1 ano e meio. Quer dizer, não correu atrás de aprovar o projeto de lei para transformar Taubaté em MIT. Mas fez pior. Em vez de concentrar a energia, ele que se dizia deputado de Taubaté, concentrar a energia no nosso projeto, ele faz um segundo projeto para transformar São José em MIT, município de interesse turístico. E passa a concentrar força para aprovar o projeto de São José. Aí, das 31 proposituras dele
de projeto de lei na Assembleia Legislativa, ele não fez nenhum projeto de lei específico para Taubaté, mas fez 5 específicos para São José. Aí ele se elege. Coloca o escritório dele político em São José dos Campos, dentro do Parque Tecnológico. Quer dizer, em nenhum momento ele lembrou que Taubaté existia. Ele não manda creche, não manda dinheiro, manda 3 vezes mais recursos para outras cidades do que para Taubaté. Aí abre o escritório político dele em São José. Teve mais votos em São José do que Taubaté. Aí ele perde a reeleição. Claro que ele perdeu a reeleição. Só podia perder a reeleição porque ele não deu atenção para Taubaté. E aí Taubaté passa a ser um prêmio de consolação. Não, Taubaté tem que ser prioridade. O candidato a prefeito de Taubaté, que vai governar Taubaté pelos 4 anos, tem que entender a cidade como sua prioridade, seu plano A sempre. Então, essa é a diferença. Então, não dá para ter um prêmio de consolação, não dá para ser o plano B a vida inteira e, de repente, perde uma reeleição. Agora é meu plano A, porque o espaço político em São José está ocupado. Aí não dá, poxa. Gabriel. Ortiz, qual que é a Taubaté que o próximo prefeito vai encontrar em 2025? Você acredita que o projeto a ser pensado para a cidade, ele tem que se estender pelos próximos 4 anos ou algo mais a longo prazo ainda? Taubaté tem alguns desafios importantes. Essa vocação da sua economia, preparar a cidade para o futuro, eu acho que é muito importante agora. Então, quais são os desafios do futuro? A cidade... prepara a cidade para ser uma cidade inteligente. Então, conectividade, a relação da prefeitura com o cidadão, disponibilizar ferramentas para que a tecnologia possa referenciar os serviços públicos desse momento para frente. Então, esse é um desafio importante. Os desafios tradicionais do dia a dia do enfrentamento da política pública: saúde, segurança, emprego e educação, né? Esses são os 4 pilares. E aí, obviamente, você tem que cuidar de habitação, né? Mas aí é uma política pública muito específica, né? Tá ligado a parcerias, né? Tá ligado à disponibilização de recurso financeiro para a gente poder fazer as casas. E você tem um problema no futuro que é reafirmar essa vocação de economia criativa. A gente tem uma vocação muito forte, uma vocação histórica. A gente tem os grandes personagens da cultura brasileira são de lá, de Taubaté. Então a gente tem que aproveitar essa vocação, criar condições para que o jovem... E é muito sintomático, a gente vê muito isso na rua, a gente vê muito isso em todos os lugares. O taubatéano empreendendo na cultura, na economia criativa, por todos os lados. Só que sem o apoio, sem a formação adequada para isso. Então, acho que o lugar em que Taubaté vai estar, um pouco mais adiante, é uma cidade com capacidade de ser uma cidade inteligente, capacidade de se conectar, é uma capacidade de ofertar emprego nessas áreas de economia criativa e cultura. É uma cidade que tem que encontrar uma vocação no turismo, que é o turismo cultural, encontrar e organizar a sua vocação no turismo cultural. A gente tem que entender que a indústria é importante, a gente tem os arranjos produtivos todos. Automotivo é até mais que um arranjo, é um cluster mesmo, cluster automotivo, mas a gente tem um arranjo produtivo importante, que é o ferroviário, com a inauguração da fábrica da Alstom em Taubaté. Quando eu era prefeito, eu fiz um esforço grande para que a Alstom tirasse a fábrica dela dali da Lapa e levasse para Taubaté esse setor ferroviário para inaugurar um arranjo produtivo novo. Então, entender que a gente tem as possibilidades de ter as fábricas que participam desse arranjo produtivo, então, componentes eletrônicos, as chapas todas, as rodas do vagão, enfim. E ter também, dentro do arranjo produtivo agora do carro voador da Embraer, a possibilidade de levar para lá algumas empresas. A fábrica de vidro temperado, a fábrica de trem de pouso, a fábrica de hélice, a fábrica de assentos, a fábrica das manoplas, enfim. Tentar entender dentro desse arranjo produtivo aeronáutico como a gente pode se inserir na asa rotativa. O senhor acredita que essa vinda do carro voador para Taubaté pode estimular o cenário de pesquisa em ciência também? Claro, sem dúvida, sem dúvida. O valor agregado é muito grande, né? Você passa a ter um nível de exigência de formação profissional muito interessante. É como ferrovia, né? Você passa a entrar... A gente passa a ter lá um arranjo energético, que é a GE. A GE acabou de ganhar a licitação para refazer todas as turbinas de Itaipu, reconstruir Itaipu. Então a gente tem ali um valor agregado interessante na formação, engenheiros muito qualificados. Depois a gente tem ferrovia, que também tem um componente de formação profissional importante. E agora, com o carro Embraer, a gente, na asa rotativa, que sempre foi a nossa vocação, a gente sempre teve uma Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas
de formação de excelência, 100% dos profissionais formados ali têm espaço no mercado de trabalho. A gente tem ali os batalhões de aviação do Exército, então sempre com uma vocação em asa rotativa, diferente de São José, que a vocação é asa fixa. Então, acho que nessa vocação de asa rotativa agora com carro voador, eu acho que é uma grande janela de oportunidades para a gente formar melhor o taubatiano para ocupar essas vagas de trabalho. Ortiz, com relação à economia criativa, você acabou de comentar aí, eu sei que Taubaté, em matéria de eventos, Quiririm, por exemplo, a Avenida do Povo, enfim. A Festa do Folclore, exatamente, Imaculada. muito bacana, e leva a gente para lá. Me dá a impressão que a prefeitura hoje é um prédio maravilhoso, antigo, não tem mais estrutura física para unir todo mundo ali, os seus secretários, enfim, né? Vocês concordam comigo? Existe um projeto para melhorar aquilo lá, porque é um prédio histórico, né? Acho que carece de um investimento ali também. O que você imagina para frente, Ortiz, você sendo eleito? Clemente, o prefeito Saldi, ele já tirou grande parte das secretarias dali do Bom Conselho, né? Do prédio do Bom Conselho. Então você tem aí uma parte ali no antigo prédio do Tesourinho, na Visconde do Rio Branco, uma parte na Vila São José. Enfim, ele acabou espalhando um pouco. Em certa medida, para o comércio do centro da cidade, isso acaba sendo positivo, sabe? Mas o problema é que você dificulta um pouco a vida das pessoas, que tem que peregrinar por vários locais diferentes. Quando você concentra os serviços, sobretudo aquele serviço para o cidadão diretamente, é mais fácil. Agora, eu acho que há também um viés interessante nisso tudo. Se a gente conseguir melhorar essa ideia de ter uma cidade inteligente, em que a gente possa dialogar com esse cidadão, com o contribuinte, com aquela pessoa que precisa lidar na prefeitura com alguma questão, a gente consegue disponibilizar no ambiente virtual um canal de comunicação melhor com esse cidadão. Tradicionalmente, acho que o Palácio Bom Conselho tem que ser a sede da prefeitura, do gabinete do prefeito. Eu acho que isso é inequívoco. Há muitos anos a prefeitura tudo a ver com a cultura local. Tem tudo a ver com a cultura local, tem tudo a ver com a história da cidade. Esse Palácio Bom Conselho era o antigo Colégio Bom Conselho, lá no século XIX, então acho que tem uma relação importante com a cidade. Eu acho que é pensar numa forma da gente ter as secretarias e os outros espaços de canal de diálogo com a população em outros locais na região central, mas manter o Palácio Bom Conselho. Posso fazer uma pergunta, Clemente? Claro. Queria que você falasse um pouquinho, Ortiz, sobre a infraestrutura da cidade. Quais as suas propostas para mobilidade urbana e transporte público? Caminhamos para o final da entrevista, 1 minuto para vocês. A pergunta da Giovana, Ortiz, por favor. Transporte público, diminuir a tarifa do ônibus de R$ 4,70 para R$ 3,00, para estimular um pouco mais a utilização do transporte público. Hoje o subsídio a prefeitura paga pelo quilômetro rodado, não mais pelo número de passageiros no sistema. Então, quando você diminui a tarifa, você não acrescenta nada no subsídio, você traz mais passageiros para o ônibus. Com isso você consegue melhorar a oferta de carros, melhorar a estrutura. A gente precisa de ônibus mais moderno, com Wi-Fi, com ar-condicionado, para dar um conforto melhor. As pessoas elas não vão andar de ônibus se esse ônibus não for mais confortável. Lembrando que 75% da população de Taubaté mora até 5 quilômetros do centro da cidade. Então isso faz com que as pessoas tenham bike, venham a pé, as pessoas utilizam suas motocicletas, seus carros. Por isso que o trânsito na região central de Taubaté ele é bastante complicado. Então, estimular também, por meio de ciclofaixas e ciclovias, a circulação de pessoas nas bikes. Isso é muito importante. E na infraestrutura fazer 2 grandes obras. Ali na Desembargador Paulo de Oliveira Costa, mais uma linha de tubo para a gente canalizar melhor as águas do córrego do Convento Velho. E ali na Avenida do Povo Walter Tomatugo também mais uma linha de tubulação para a gente reservar as águas do córrego do Judeu, que são as 2 áreas em que a gente tem muita incidência hoje de alagamentos. Candidato Ortiz, caminhando aqui para o final da nossa entrevista aqui, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, agradecer a Jovem Pan e a SP Rio+, agradecer a todos vocês a oportunidade de dizer que a gente tem um momento importante de decisão eleitoral. O taubatiano vai decidir agora o que ele quer para o futuro
E acho que é muito complicado arriscar novamente como nós arriscamos 4 anos atrás. 4 anos atrás apareceu um empresário que se dizia bem-sucedido, que se dizia o novo, que não tinha vínculo político com ninguém. E acabou afundando a cidade. Foi um salto no escuro. Agora o que a gente vê é novamente a mesma retórica, a mesma narrativa. Eu acho que ter um novo Saldi na prefeitura é um grande risco. A gente não vai aguentar. É por isso que eu entendo que experiência, saber como fazer as coisas, saber apresentar os resultados, mostrar os resultados e sempre considerando Taubaté como plano A. Eu sou 100% Taubaté. Taubaté nunca foi meu plano B, sempre foi meu plano A. E é por isso que eu me coloco à disposição da população de Taubaté para fazer Taubaté avançar novamente sem riscos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ortiz Júnior. Obrigado ao Gabriel Duarte, da SP Rio Mais. Giovana, obrigado também. Então, essa foi a nossa primeira entrevista aí. A segunda entrevista, e a primeira não teve, né, Giovana? Exatamente. Que seria o Sérgio, acabou não comparecendo. Então, a gente aí com o Ortiz Júnior, do Republicanos. E lembrando que na semana que vem nós temos as entrevistas com os candidatos de São José dos Campos. Eduardo Cury e depois com Anderson Farias. Muito obrigado. Está aí a reportagem da nossa entrevista com Ortiz Júnior, candidato ao segundo turno, Prefeitura de Taubaté.